Boa tarde, meninos! Agora nós iremos fazer a correção das páginas 75 e 76. Estudo do gênero textual conto. No capítulo 2 deste caderno, você aprendeu que os textos que contam a história por meio de uma sequência de ações são chamados de narrações, narrativas ou textos narrativos. Lembram-se? Você também aprendeu sobre os focos narrativos e deve lembrar, então, que um texto ele pode ser narrado em primeira ou em terceira pessoa. Lembrando que o texto narrado em primeira pessoa é onde o narrador ele é o narrador personagem, tá? Eu e o nós, eu, primeira pessoa do singular, e nós, primeira pessoa do plural. Quando o texto é narrado em terceira pessoa, o narrador é um narrador observador, ou seja, ele não participa da história, ele só conta a história. Então, nós temos aqui. Primeiro, considerando essas informações, responda ao que se pede. Qual é o foco narrativo do conto africano Amigos, mas não para sempre? O foco narrativo do conto é em terceira pessoa, ou seja, o narrador é um narrador observador. Ele não participa da história, ele só conta a história. Sublinhe um trecho do texto que comprove sua resposta. A tia vai voltar lá no texto, tá? Onde foi sublinhado aí. Sublinhei de preto, tá, gente? Alguns trechozinhos. Dias depois, o rato, convencido de que o gato era mais fácil de enganar do que imaginava, resolveu provar mais um pouco do gin. Outro texto também. Quando a comida estocada nos celeiros acabou, o gato chamou o rato e disse... Essa parte aqui também comprova que é em terceira pessoa, tá? Quando o gato chegou em casa, portanto, para dar a má notícia, descobriu que o rato tinha feito a trouxa e desaparecido no meio da floresta. Tem outros trechos também. A tia colocou aqui 3 trechos, tá? Você pode sublinhar esses trechos ou outro que você encontrou em que aparece aí a narração feita em terceira pessoa, ou seja, o narrador é um narrador observador, ele não participa da história, ele somente conta a história. Voltando à atividade, agora nós temos aí a segunda questão. O gênero textual conto, assim como o gênero lenda, que você estudou no capítulo 2, por ser um tipo de texto classificado como narrativo, ele é composto de 3 partes, que são 3 elementos essenciais: o conflito, o clímax e o desfecho. Lembrando, gente, que o conflito, vou falar um pouquinho sobre cada parte, tá? O conflito é a parte do texto que apresenta a situação em torno da qual os personagens vão agir, ou seja, em torno da qual a história se desenvolve. Esse é o conflito. Tá? O clímax é o momento de maior tensão, emoção e suspense do texto. E o desfecho é o final do texto, o momento em que se narra como termina a situação apresentada a partir do conflito. Então, vocês vão recortar os trechos textuais contidos no anexo 1 e colar nos espaços correspondentes. Quem participou da aulinha pelo Google Meet sabe onde fica, né? Fica lá no finalzinho do livro. Vocês vão lá no anexo 1 de português lá e vão recortar o texto e colar aqui. A tia copiou, mas vocês irão recortar e colar, tá? Então, o conflito do conto. Tanto o rato quanto o gato pensaram que não resistiriam à tentação de comer o gin antes do tempo. Eles decidiram escondê-lo em um lugar seguro e afastado de ambos, mas mesmo assim o rato começou a demonstrar dificuldades em se conter. O clímax: o gato propôs ao rato de ir até a igreja, mas ele inventou uma desculpa para não ir. O felino foi sozinho, encontrou o pote de gin vazio, descobriu que foi traído. Ele rolou de raiva pelo chão. E o desfecho: o rato conseguiu escapar do gato antes que ele voltasse da igreja. Assim, até hoje o gato está à procura do rato, que está sempre a fugir. Então, gente, essa parte aqui, essas partes que a tia colocou, está no finalzinho do livro, lá no anexo 1. Vocês deverão recortar e colar, tá? A terceira questão: numere de 1 a 5 as partes que compõem um conto na ordem que são narrados. Atenção, foram incluídas 2 partes além daquelas trabalhadas no exercício anterior, que foi o desenvolvimento e a situação inicial, tá? Então, eu coloquei aqui na ordem que aparece.
A situação inicial é o primeiro no texto, é a apresentação do lugar onde se passa a história, dos personagens e alguns fatos que nos levam a entender a relação entre elas. Tá. O 2 é a apresentação do conflito da história, a situação com a qual os personagens terão que lidar durante a narrativa. O 3 é o desenvolvimento, a apresentação dos acontecimentos gerados a partir da apresentação do conflito. O 4 é o clímax, é o momento de maior tensão, emoção e suspense no texto. E o 5 é a apresentação do desfecho, que é a narração como a situação apresentada no conflito termina. Agora nós iremos, então vai ficar 2, 1, 3, 5 e 4, tá? Essa é a ordem aqui em que vocês deverão responder a terceira questão. 4. Agora identifique e sublinhe no conto Amigos, mas não para sempre, a situação inicial de verde e o desenvolvimento de amarelo. Depois discuta com o professor e com os colegas sobre as partes do texto que vocês identificaram. Tá, a tia colocou aqui, vou voltar lá no texto. Tá? De verde, como já foi dito, é a situação inicial, tá? Essa parte aqui toda que a tia sublinhou é a situação inicial, tá? De amarelo vai iniciar aqui. Quando a estação das secas chegou, o gato e o rato se alimentaram com os produtos. Aí vai até essa parte aqui, tá, gente? Até o finalzinho da página 72. Então, inicia aqui no quando a estação das secas chegou e vai até o finalzinho da parte. Esse aqui é o desenvolvimento do texto, tá? O desenvolvimento. Então, só voltando. O início, a situação inicial, o início do texto. A situação inicial é a parte aí em que apresenta o lugar onde se passa a história, apresenta os personagens e alguns fatos que nos levam a entender a relação entre eles. Então, essa parte aqui é a situação inicial. O desenvolvimento, essa parte de amarelo, que vai até o finalzinho da página, é a apresentação dos acontecimentos gerados a partir da apresentação do conflito. Certo, gente? Aí aqui nós temos falando um pouquinho, era para ter ido aqui, mas voltei atrás. Aqui nós temos, falando um pouquinho de cada um deles, os contos são textos organizados em parágrafos, que narram uma sequência de ações em primeira ou terceira pessoa. Geralmente, por não serem histórias muito longas, não possuem muitos personagens e apresentam as seguintes partes: situação inicial, que é a parte do texto que situa o leitor no tempo, no espaço e traz informações sobre as personagens e sobre as relações existentes entre elas. O conflito é a parte do texto que apresenta a situação em torno da qual os personagens vão agir, ou seja, em torno do qual a história se desenvolve. Desenvolvimento é a sequência de ações das personagens e de acontecimentos que se dão a partir do momento em que o conflito é colocado. O clímax é o momento de maior tensão, emoção e suspense no texto. E o desfecho é o momento em que se narra como termina a situação apresentada a partir do conflito. Agora vocês irão para a hora de escrever, onde vocês irão fazer aí a leitura, tá? Onde vocês irão produzir o textinho de vocês, tá, gente? Na página 77, ok? Essa parte do avaliando, vocês mesmos irão aí estar avaliando o texto de vocês, tá? Porque não tem como vocês estarem entregando para um amigo para que ele possa avaliar. Então, vocês vão reler o conto Amigos, mas não para sempre, as principais características do conto, localizando na seção, na ponta da língua deste capítulo. Faça em seu caderno anotações em tópicos dos acontecimentos que não poderão faltar em seu texto, tá? Irão desenvolver uma história e irão observar se tem todas essas características para que vocês possam estar reescrevendo o texto de vocês, passando a limpo e fazendo a leitura aqui para os colegas, certo, gente? Então, aguardo vocês com a produçãozinha de texto e até mais.